O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Viva Cristo na hóstia sagrada, nosso Deus, nosso pão, nossa lei. Dentre nós no Brasil, pátria amada, viva Cristo Jesus, nosso Rei. Viva Cristo na hóstia sagrada, nosso Deus, nosso pão, nossa lei. Entre nós no Brasil, pátria amada, viva Cristo Jesus, nosso Rei. Quem lembra dessa música? Nossa, vamos cantar de novo, vai lá. Viva Cristo na hóstia sagrada, nosso Deus, nosso pão, nossa lei. Entre nós no Brasil, pátria amada, viva Cristo Jesus, nosso Rei. Este hino foi do Congresso Eucarístico e representa exatamente a expressão daquilo que nós queremos. E a semana toda nós estamos em João capítulo 6, o discurso do pão da vida. E todos os dias eu tenho pregado sobre esses textos, que são pequenos textos, perícopes, dentro do grande discurso de João. Mas se tem algo que nós podemos colher de toda essa semana, é o maior amor à Eucaristia. Repita comigo: dai-me, Senhor. Dai-me, Senhor, Maior amor a Jesus Eucarístico. A Jesus Eucarístico. Vamos repetir juntos: dai-me, Senhor, mais amor a Jesus Eucarístico. Dai-me, Senhor, mais amor a Jesus Eucarístico. Jesus não mede palavras para preparar os seus discípulos para a instituição da Eucaristia. É assim que eu vejo João capítulo 6, uma preparação para um grande feito que será a última ceia. E de forma incisiva, de forma bastante eloquente, Jesus faz uma ida ao Antigo e ao Novo Testamento com frequência, eu diria até repetitivamente, fazendo afirmações. E você sabe que quando aparece algo repetido num texto, num discurso, é porque quer-se enfatizar. Toda vez que nós falamos evangelizar é preciso, nós estamos falando de uma missão, nós estamos falando de uma obra. Assim,
É impressionante quantas vezes Jesus nesse discurso repete: eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão viverá eternamente. Vamos repetir essa frase? Eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão viverá eternamente. Mas hoje existe algumas filigranas, algumas delicadezas no texto. Jesus começa, o ponto central é esse, mas ele mostra para a multidão que existe uma vontade do Pai. Ontem eu pregava, se vocês prestaram atenção, fruto do Evangelho, a ação de Deus para salvar, lembram disso? Como Deus se desdobra e tudo converge, e como Ele dispõe os anjos, os arcanjos e Nossa Senhora para nos salvar. Pois bem, hoje Ele quer dizer uma frase lá do Antigo Testamento que não pode passar despercebido, que diz assim: todos serão discípulos de Deus. Todos serão discípulos de Deus. Ora, entendamos que toda vez que usamos a palavra Deus, sem dúvida, no contexto aqui vai aparecer o Pai, mas estamos falando da Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós começamos com o sinal da cruz, nós terminamos com o sinal da cruz. Mas tem algo que Jesus diz, que fala à multidão e fala aos judeus, que a salvação está próxima dos judeus. Por quê? Porque eles já creem no Pai, eles acreditam no Pai. Todo o Antigo Testamento é uma relação com o Pai. Então para eles estava fácil, mas por não conhecerem o Pai, não se abrirem e interpretarem as Escrituras a partir do envio do Pai, do seu Filho unigênito, Jesus Cristo, eles estavam bloqueados. Repetindo, se Jesus fosse um profeta, ele não morreria na cruz. Se ele apenas fosse, se apresentasse como mais um dos profetas, dos grandes, Moisés, Jeremias, Elias e outros mais, tudo bem. Mas existe um diferencial. Jesus diz: eu sou Deus. Eu vi o Pai, foi o Pai que me enviou. Eu vim para salvar o mundo. Peraí, aí é demais. Eles olhavam para o físico de Jesus e não conseguiam ver o espiritual. Eles não conseguiam ir além e compreender que as Escrituras falavam de que alguém iria protagonizar a salvação, Jesus. Aí era a dificuldade. Mas uma verdade é que Jesus fala da importância da intimidade com Deus, com o Pai, porque o Pai atrai. Mas para que o Pai atraia, o que é preciso? Foi quando eu chamei a atenção no ato penitencial: docilidade. Grave essa palavra. O que é uma pessoa turrona? Uma pessoa, conhece essa expressão, né? Pessoa bruta, coração duro, coiceira, respondona, tinhosa, cabeça dura. Tudo isso, sinônimos a partir do português, do nosso português. Pois bem, uma pessoa que age dessa forma em Deus não se torna dócil. E Deus é sereno, Deus suscita, Deus convida, Deus pede. Lembremos de Elias. Não estava na tormenta, não estava na tempestade, não estavam nos raios, veio na brisa. O que fazes ali, Elias? Deixar-nos atrair. Gente, a palavra atração
inclusive entrou recentemente no próprio modus operandi da igreja, através do Papa, que dizia que a igreja tem que suscitar que os cristãos se deixem atrair por Deus. Então toda a nossa evangelização, quando se canta, quando se prega, quando se testemunha, quando se faz a caridade, tudo isso é uma forma de tocar o coração para que a pessoa seja dócil, sensível à ação de Deus. Se isso não acontece, Deus não parte a cabeça da gente. Ele não pega algo e parte e faz entrar forçosamente. Se você observar, Jesus sempre convidou os apóstolos, sempre um convite. Mesmo com o jovem rico, que chegou: mestre, bom mestre, o que devo fazer para pertencer ao reino dos céus? Viva os mandamentos. Mas eu quero mais. Vá, venda tudo e segue-me. Um convite, não respondido. A pergunta que eu começo hoje: qual é a minha intimidade? Sensibilidade implica intimidade com Deus. Exemplos. O que é uma docilidade? Escuta. Uma pessoa que não escuta o outro não está sendo dócil com o outro. Se começa a falar, a pessoa te vira as costas. Ela está dizendo o quê? Você não me interessa. O que você vai falar não é legal para mim. Você não tem nada a acrescentar na minha vida, eu te dou as costas. Então, docilidade a Deus é escuta. Primeiro ponto. Docilidade a Deus significa ser uma pessoa reflexiva. Eu prefiro a palavra contemplativa, mas o sinônimo é o mesmo. Reflexiva. O que é reflexiva? Uma coisa é você ver o reflexo. Eu vejo o reflexo no espelho. Outra coisa é eu olhar de novo o reflexo projetado. Reflexivo. O que é uma pessoa reflexiva? Exatamente aquela atitude de Maria. Sentar-se aos pés do Senhor e pensar, refletir. Não sermos tão intuitivos, impulsivos. Isso só dá besteira, gente. Docilidade a Deus, então, é nos acontecimentos da vida. Tá, você levou uma pancada aqui, uma desilusão lá, uma provação aqui. Isso é fato. Refletir é você olhar cada acontecimento e se perguntar: o que eu posso aprender com isso? Onde está Deus nessas circunstâncias? Hoje foi o Salmo 55, uma delicadeza de Deus. 56 na Bíblia que você vai encontrar. Inclusive eu vou retomá-lo às 19 horas, eu espero todo mundo no segundo dia eucarístico com Santo Expedito. Quero retomá-lo hoje às 19. Porque o salmista reflete um Davi preso pelos filisteus, que está sofrendo e diz assim: Senhor, eu estou aqui, estou angustiado, mas eu sei que Tu contas as minhas lágrimas. Estou com medo, mas no meu medo eu clamo a Ti, Senhor. Eles se levantam em armadilhas, eles querem me matar, mas uma coisa eu sei. Essa frase é maravilhosa: Deus está comigo. Isso é ser contemplativo. Isso é ser reflexivo. Isso é você olhar para os acontecimentos e, movido pela fé, você sentir a presença de Deus. Deus está comigo. A docilidade ao Pai leva-nos também a sermos misericordiosos com os outros. Essa docilidade, ela, desculpe a palavra para ser bem entendida, amolece o coração. Faz a gente ter um coração mais derretido, mais amanteigado.
menos duro, sermos pessoas mais moles. Entende essa palavra? Eu estou usando termos do coloquial. Um coração mais terno. O que nós não estamos sendo. Eu não quero nem tocar no assunto. Mas quem quiser, quem perdeu as 10 horas. Eu pensei que já escutei tudo na minha vida. Eu atendi 2 pessoas. Na verdade, 2 idosas. Uma de 67 anos, outra de 76 anos, quase 80. Agressão, de apanhar dos filhos. A outra, não quero nem falar, acompanha às 10 horas. Pode perder, pega às 10 da noite. Mas, meus irmãos, o que o ser humano é cruel. E como o ser humano está se tornando um monstro, é assustador. Bater numa mãe sentada com artrose, bebida, droga. Por isso que eu proponho desde o dia 1º de maio, eu já propus ontem, o cinto de Nossa Senhora e a intenção geral. Docilidade a Deus, deixar-se atrair por Deus. Escuta, contemplação e outra coisa. Agora, partindo para a primeira leitura. Se isso é docilidade, e se não tivermos essa intimidade com o Pai, é um obstáculo para a relação com o Filho. Foi isso que aconteceu com os judeus. Mas eles acreditavam em Deus. Que Deus? Eles acreditavam na palavra. Mas que palavra? A primeira leitura está falando, e agora é gradativo, dos Atos dos Apóstolos. É sequencial. E desde onde apareceu um nome, um dos apóstolos, Filipe. E que ganho que foi? Filipe, primeiro, estava na Samaria. Milagres e prodígios. Docilidade. Veio um anjo e disse a Filipe: vai para o sul. E o anjo já diz: a estrada é deserta, não tem muita gente. Do ponto de vista evangelizador, era um erro. O que ele vai fazer numa estrada deserta? O que ele vai para ser o quê? Assaltado? Mas ele teve docilidade ao anjo. Mesmo na nossa missão, eu digo como obra evangelizar, como sacerdote, você como pai, como mãe. Você percebe na Bíblia quantas vezes os anjos vêm falar no ouvido das pessoas, uns escutam, outros não. Filipe, por mais que racionalmente não tinha por que ir para o sul, mas ele obedeceu. Docilidade. E indo para o sul, mal esperava encontrar um etíope. Lucas, que é o que escreve Atos dos Apóstolos, nos dá alguns detalhes. Não fala do nome do etíope, mas fala e se trata de um homem rico. Por que se sabe que é rico? Primeiro que ninguém viajava grandes distâncias com comitiva, até hoje. Para você ir com uma comitiva tem que ter uma causa, alguém e uma circunstância. Aqui no caso era uma viagem particular. Segundo, não era comum ter os pergaminhos. Não era comum uma pessoa ter de posse pessoal uma Torá. E ele tinha um profeta, a Torá e mais, porque tinha o profeta Isaías. Era um homem culto. Mas veja, o que o anjo
estava suscitando e Filipe, pelo assentimento, inaugura. Talvez ele fosse um judaizante, mas jamais seria um judeu aceito. Por quê? Porque era africano? Não, porque era eunuco. Os eunucos não eram aceitos no judaísmo, religiosamente. Mas se fosse um pagão, era o primeiro pagão a ser convertido. Depois, é impressionante como se dá o diálogo. Aqui há muitos teólogos que dizem que é o início da evangelização na África. Foi Samaria e Filipe que abre para a África, porque teve assentimento ao anjo. Meus irmãos, nos nossos afazeres, eu vou continuar depois com a leitura, vamos tomar um hábito. Eu vou fazer isso, tenho que fazer aquilo. Vamos rezar antes. Crie esse hábito. Não é à toa que mesmo se vai fazer uma reunião, reze uma Ave Maria, reze um Divino Espírito Santo. Eu não tenho esse hábito, comece hoje. Vou ter um diálogo com alguém, chega, dê as mãos, pandemia, né? Mas não dá, vamos rezar. Vai ter um diálogo crucial, difícil, marido e mulher, reza antes. Vai ter algo importante, é a oração, meus irmãos, que abre inteligência. Evangelho de domingo. E eles começaram a ler os textos. Caiu o profeta Isaías, como o cordeiro no matadouro. E impressionante, Filipe era instruído, sabido, e começou a explicar. E ali foi batizado. Porque ele cedeu à inspiração de Deus. Ele foi atraído para a missão. Ele foi atraído para um lugar deserto que aparentemente seria infrutífero. Mas é o início da evangelização da África. Porque a partir dali, o eunuco voltou convertido, voltou batizado, voltou com Jesus no coração. Aquilo que às vezes a gente acha que não tem valor nenhum, tudo para Deus tem valor. Cada semente plantada, cada anúncio feito, cada testemunho dado. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. Filipe foi alimentado por Jesus. Na última ceia, foi alimentado de Jesus nas aparições, alimentado por Jesus nos encontros com os apóstolos, e alimentado de Jesus no assentimento a Deus, foi para a missão. Que nós possamos nesta semana, essa semana eu disse, não é repetitivo e não é abstrato. Eu espero ter provado isso nas homilias. Que na segunda-feira eu falei, segunda, terça, quarta, quando a gente lê João capítulo 6, uma coisa tão abstrata, esse evangelho, entra por aqui, sai por aqui, eu já entendi, Jesus é o... Não, meu filho, cada dia a igreja reserva um ensinamento, eu diria um reforço. Ora, reforço do quê? Para que eu e você descortinemos o nosso olhar sobre Jesus eucarístico, dilatemos nossa alma para Jesus eucarístico. Então peçamos isso. Não foi o que aconteceu, não foi o evangelho de domingo? O Senhor abriu-lhes a inteligência para compreender as escrituras. Eu gosto de pensar assim, que toda essa semana
o Senhor está tentando, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, para ver se os católicos amam mais a Eucaristia, se visitam Jesus, se valorizam o pão descido do céu. Água mole em pedra dura, que nos abra inteligência. Eu estou diante do mistério da presença real de Deus. Amém. Elevemos a Deus as nossas preces. Ao final de cada prece, Senhor, atendei a nossa prece. Senhor, atendei a nossa prece. Abençoai a Santa Igreja em suas celebrações eucarísticas, lembrança da Santa Ceia, que nos proporciona participar desse sacrifício de louvor, nós vos pedimos. Senhor, atendei a nossa prece. Conduzi-nos para que tenhamos cada vez mais a consciência de que vosso Filho é o pão vivo que desceu dos céus e que segui-lo nos conduzirá à vida eterna, nós vos pedimos. Senhor, atendei a nossa prece. Fazei que, a nos alimentarmos de Jesus Eucarístico, contemplemo-nos e sigamos seus passos, deixando-nos tocar com seu corpo e sangue, nós vos pedimos. Senhor, atendei a nossa prece. Qual a sua prece? Meus irmãos, eu não sei como vocês lidam com as coisas. Foi dia de Santo Expedito, não foi? Mas quando a gente abriu 3 quintas-feiras de Santo Expedito, nós estamos alargando no sentido, dando continuidade. Então hoje é o 2º dia de Santo Expedito e eu posso dizer para vocês, Santo Expedito está me surpreendendo. Está me surpreendendo e muito. Só posso falar isso por hora. Qual o seu pedido? A Jesus Eucarístico, por Santo Expedito. Fecha teus olhos, contritamente apresente a causa urgente que você precisa. Peça, filho. Deus é tão bom.